E se a gente pensasse na Bíblia não como uma coleção de histórias separadas, mas como uma única e grande narrativa? Acontece que dentro dessa história existe um padrão que, quando a gente percebe, muda o jeito de enxergar tudo. E o padrão é este aqui, porque toda a narrativa bíblica é emoldurada por um casamento. Ela começa com um e termina com um. Essa é a pergunta central que a gente vai tentar decifrar juntos, e a resposta é: bem, é o clímax de toda a história. Olha só que interessante. A história começa com o casamento, lá no Jardim do Éden. O primeiro milagre de Jesus acontece numa festa de casamento, em Caná. E o pano de fundo do final de tudo, um casamento celestial lá em Apocalipse. Fica bem claro que o casamento não é só uma instituição humana, né? É uma metáfora divina para contar a maior história de todas. Ok, então, se a história termina com uma grande festa de casamento, a pergunta óbvia é: quem são os noivos? Vamos descobrir a identidade desses personagens principais. E aqui a gente já tem a primeira grande surpresa. A identidade da noiva não é a de uma figura pura, perfeita, pronta para o altar. Pelo contrário, a sua identidade simbólica é Gômera, do livro de Oséias, que representa uma humanidade que quebrou seus votos, que foi infiel. Ou seja, a escolha não foi por uma noiva pronta, mas por uma noiva caída. O que a gente vê aqui é um contraste, assim, gritante. De um lado tem a noiva, que somos nós, a humanidade, com toda a nossa tendência à infidelidade, e do outro lado tem o noivo, o divino, que é definido por uma fidelidade que não se abala, por um amor que vai atrás, que resgata. A dinâmica central, portanto, não é sobre o merecimento da noiva, mas sobre a fidelidade inabalável do noivo. E essa promessa lá de Oséias, nossa, ela ilustra isso de um jeito brilhante. A frase "eu te desposarei" mostra de onde parte a ação. É o noivo quem toma a iniciativa. É ele quem decide descer até o nosso caos para nos resgatar. Então, a grande sacada é essa. As bodas do Cordeiro, essa festa final, não são uma celebração da dignidade ou da perfeição da noiva, de jeito nenhum. Elas são, na verdade, um testemunho da incrível e teimosa fidelidade do noivo, que amou e foi atrás da noiva, apesar de tudo. Certo? Se a noiva foi resgatada, como é que ela se prepara para esse dia? Vamos olhar agora para o processo de preparação, e mais especificamente para o vestido dela, como é descrito lá em Apocalipse. E aqui a gente encontra um paradoxo fascinante. Um texto diz que Cristo santifica a noiva, ou seja, uma ação totalmente divina. Mas outro texto diz que a noiva a si mesma se ataviou, ou seja, ela se preparou, uma ação humana. Então, como funciona? A salvação é obra de Deus, um presente, mas a santificação, que é esse processo de se preparar, envolve a nossa cooperação com a graça que Ele nos oferece. Para a gente entender de que tecido é feito esse vestido, precisamos olhar rapidinho para duas palavras gregas. O vestido não é feito de dikaiosene, que é a justiça que a gente recebe de graça, como um presente. Ele é feito de dikaiomatá, que são os atos de justiça dos santos. É a justiça na prática. Tá, e o que são esses atos de justiça no dia a dia? Pensa assim, o vestido de noiva é tecido fio a fio. Cada vez que a gente perdoa alguém que nos ofendeu, cada vez que a gente ora em secreto, que estuda a palavra, que resiste a uma tentação ou que serve outra pessoa, cada pequena escolha de obediência se torna mais um fio no traje para o grande dia. Mas afinal, em que ponto dessa história toda a gente está agora? Onde nós nos encaixamos? A chave para entender a linha do tempo profética está, acredite, numa antiga prática cultural, o casamento judaico dos tempos bíblicos. O casamento judaico antigo tinha 3 fases bem distintas. Primeiro, o eruzim, o noivado, que era quando o contrato era assinado e o dote era pago. Era um compromisso legal. Segundo, vinha um intervalo de preparação. E terceiro, o nissuim, a consumação, quando o noivo finalmente voltava para buscar a noiva e começar a festa. Agora, olha só como isso se encaixa perfeitamente na história. A cruz foi o noivado. Foi ali que o dote, o sangue de Cristo, foi pago. O tempo em que vivemos agora é o intervalo de preparação. O noivo foi preparar um lugar e a noiva está aqui na terra se aprontando. E o retorno dele será a consumação, quando ele vier para dar início à grande festa. E essa perspectiva muda tudo, não é? A vida da igreja não é sobre ficar esperando um evento acontecer lá no futuro. É a santa expectativa de uma noiva que aguarda a chegada do seu noivo a qualquer momento. A gente não espera por algo, a gente espera por alguém. Isso nos leva então à conclusão de toda essa história.
O fim de tudo é apresentado como um convite final e absolutamente crucial. Aqui está o convite oficial, o chamado para a maior celebração da história. Existe uma bênção prometida para todos aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. E o texto de Apocalipse apresenta um contraste chocante. No final dos tempos, existem apenas 2 banquetes. Não tem meio termo. O primeiro é o banquete de casamento, uma festa de pura alegria para a noiva que se preparou. O segundo é descrito logo em seguida, de forma bem gráfica, como um banquete para as aves de rapina, uma imagem de juízo para aqueles que recusaram o convite. E este é o ponto final. Decifrar essas escrituras não é um exercício só para acumular conhecimento, para virar um especialista. O objetivo de verdade é preparar o coração para o encontro mais importante de todos. É garantir que a gente esteja com o vestido pronto para quando o noivo chegar. E a história toda termina com este anseio, este chamado que ecoa através dos tempos. Uma noiva, pronta, cheia de expectativa, que clama junto com o Espírito pela consumação de todas as coisas. Vem,